Olá, boa noite. Vamos fazer uma conversa essa noite sobre esse conceito, essa ideia, a grande mutação. Mas eu sei que algumas pessoas vieram motivadas também pela conversa com o astrofísico Amâncio Friaça, mas ele acabou de me dar uma notícia muito chata. Ele teve que ir ao hospital. Houve um acidente na casa dele, o filho dele machucou o pé, uma cristaleira caiu. E aí ele teve que ir ao hospital, não sabe, eu fiquei um pouco preocupada, porque nessa época que a gente está vivendo, ir ao hospital é uma coisa um pouco, assim, só com urgência mesmo. Perguntei a ele se ele queria que a gente remarcasse, apesar dele ter sido convidado depois dessa live já ter sido anunciada, eu trouxe como um participante especial, um convidado especial. Ele disse que não, faça, depois a gente conversa. Conheci o Amâncio há muitos anos, nos simpósios da SARG ainda. Depois a gente se reencontrou no Encontro de Culturas do Mundo, lá em Baçaí, agora no início do ano. Conversamos muito e vivemos uma afinidade de pensamento, de muita troca, de muitas conversas sobre esse momento. Então é uma pena ele não estar podendo trazer a ideia da nova Pangeia, que seria os grandes ciclos cósmicos, né? E eu preparei para a gente conversar um pouco sobre os pequenos ciclos, mas que também não são tão pequenos. Bom, mas em comparação aos grandes ciclos cósmicos, e que traz a ideia do antropoceno, a ideia dessa intrusão de Gaia, né, que são conceitos em que, junto com a cosmologia, com a astrofísica, podem ampliar a nossa percepção de mundo, de universo, e de uma ação eficaz, efetiva, né, aqui no nosso planetinha, que o planeta visto no universo é um ponto, uma poeira. Então, dessa perspectiva, eu lamento as pessoas que vieram assistir por ele, mas eu estou aqui para acolher todos os clientes, amigos, as pessoas que vieram e que vivem a astrologia, para a gente conversar um pouquinho sobre algumas notícias acerca da grande mutação. O ano de 2020, né? O ano de 2020, para mim é 2020. Por que é 2020? Porque o 2020 nos remete aos ciclos das grandes conjunções entre Júpiter e Saturno, né? Ciclos que, enfim, a gente observa há muito tempo, desde a conjunção de Júpiter e Saturno em Touro. Olha, isso fazem 20 anos. Eu participei de um livro, né, que é um livro de vários astrólogos, organizado pelo nosso saudoso Valdemir Benedetti. E lá, no ano 2000, eu já falava da ideia de para onde estaria convergindo esse ano 2020. Eu chamava a era do ter para a era do ser. Está publicado pela editora Roca, e é um texto bem interessante, falando de algumas coisas que eu vou tocar aqui. Mas 2020, né, é esse encontro desses dois
2 planetas que são como medidores de tempo, né? De tempos humanos e sociais, políticos, econômicos, porque ele se expande para além dos 20 anos. Ou seja, a cada 20 anos, Júpiter e Saturno se encontram num determinado ponto do zodíaco, num determinado signo. E esse encontro é devido ao fato de um ter uma órbita de 12 anos e o outro de 29, 28, 29 anos. Então, a cada 20 anos há um encontro desses gigantes cósmicos do nosso sistema solar. E ao longo desses ciclos, eles vão trazendo uma série de reflexões em comparação às coisas que estão acontecendo na Terra. É como se fosse, no meu entendimento, a passagem de bastão de poder entre gerações, de 20 em 20 anos. Fico imaginando a geração que hoje está fazendo 20 anos diante desse cenário que a gente está vivendo, né? E como que essa geração age de uma forma distinta, esses milênios, da geração 40, que nasceu quando Júpiter e Saturno se encontravam ainda em Libra, fizeram o último encontro em Libra em 1980, depois em Touro, agora no próximo ciclo, Júpiter e Saturno se encontrarão em Aquário. Já vou explicar isso com calma. Então, essa passagem de bastão que acontece a cada 20 anos é como uma substituição mesmo em posições de decisão, de poder, né, que de algum modo correspondem a conflitos geracionais, choques de ideias, de crenças, né? E com isso a gente vive confrontos, lutas arquetípicas, né? O velho não quer ceder o trono das suas conquistas e o novo deseja ocupar o seu espaço no mundo, né? Isso já na mitologia grega era visto por Cronos, né, que é o pai, o velho, Saturno na astrologia, e Zeus, o jovem, o filho, que volta à casa do pai, volta a Capricórnio, onde é o domicílio de Saturno, para confrontá-lo e destroná-lo. Na verdade, esse encontro vai acontecer já em Aquário. Mas é interessante, primeiro, a gente perceber, então, que o ciclo desses planetas é uma espécie de mediador simbólico do tempo das grandes mutações. Mas mutações tanto no nível individual como no nível coletivo, pois encontra uma relação ou encontra relações com coisas, com processos de mudanças sociais, políticas, econômicas, mas principalmente no modo de pensamento. Ao longo de 10 encontros, Saturno se encontra com Júpiter em signos de mesmo elemento. Ele atravessa, percorre todos os 3 signos do mesmo elemento, constituindo um período mais amplo de 200 anos. E durante aqueles 200 anos, é como se fosse o predomínio de um modo de pensamento, predomínio de determinado tipo de crença, de valores, associado à qualidade daquele elemento. Então, nos últimos 200 anos, e aí quando começa a nossa conversa, essas conjunções de Júpiter e Saturno aconteceram em signos de terra, que vem chamando desde lá, né, 2000, quando eu escrevi esse capítulo no livro Astrologia para o Novo Ser, do Aldeni Benedetti. A Era do Ter. A Era do Ter. Esses 200 anos, quando predominaram os valores materiais, um modo de vida mais tecnicista, cientificista, a supremacia de um modo de vida materialista
Então, a gente foi vendo os índices de acumulação de riqueza chegar a valores, a desproporções estratosféricas, exploração predatória dos recursos do planeta, da natureza, dos seres humanos pelos próprios seres humanos. Quantas coisas foram vistas e vividas em relação a esse tipo de abordagem materialista da vida, até exaustão, até a quase exaustão. Então, eu ainda chamo esse último período desse ciclo de 200 anos, porque esse ciclo começou em 1802, depois teve o último encontro de Júpiter e Saturno em Fogo, depois 1840 e desde então Terra, 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 Terra. Né? Isso talvez esteja relacionado diretamente com a constituição desse modo civilizatório que hoje tem esse formato que a gente vê. Então, esses últimos 20 anos é a raspa do tacho da era do ter. Vocês estão vendo aí apenas uma resposta. A resposta de Gaia, resposta do planeta Terra, que passou a ser visto desde um tempo em que há um câmbio na consciência humana como um agente, né, de coparticipação como ser vivo, né, que se move no espaço. Aliás, a Terra está no espaço, ela não pode ser vista em separado da Lua, do Sol, Vênus, Marte, Mercúrio, inclusive os planetas mais distantes, porque ela faz parte de um sistema. E esse sistema ele funciona completamente integrado. Então, não se pode olhar para a Terra como uma coisa, mas sim como um ente que é sensível. Então, que recado é esse que este ente sensível estaria nos mandando? Ou que o cosmos, por este ente sensível participar de um sistema, estaria nos mandando nesse momento? Em 2020, chegamos à grande mutação. Mas é uma contagem, né? Como eu estava falando, de ciclos menores, de 20 em 20 anos, eles se encontram, as mudanças geracionais, as ações sociais, políticas do mundo, e a cada 10 encontros, eles passam por todos os signos do mesmo elemento. 200 anos, um tempo, uma era relacionada com aquele elemento. Mas são 4 elementos. Então, você tem fogo, terra, ar e água. 200 vezes 4, 800. É isso que a gente está falando. De uma grande mutação que acontece a cada 200 anos de um elemento para outro, em ressonância com 800 anos anteriores. Então, o que a gente está acontecendo, está vivendo hoje, faz parte de um processo de mudança de pensamento, de mentalidade, de conceitos, de relações humanas, de dinâmicas que acontecem no mundo da vida, as trocas, os valores dos dinheiros, os valores dos seres que habitam nesse planeta. Então, a grande mutação, ela é uma mudança, sim, de um modo de pensar, que se esgota ao final de um ciclo como este, como a gente está vendo acontecer agora. Mas o desmoronamento, ele tem uma relação
com esses ciclos que acontecem a cada 800 anos. Se você for há 800 anos atrás, você encontra o desmoronamento do sistema feudal. Isso é bastante interessante quando você estuda um pouco da filosofia da Idade Média, você vê a presença assim, de um novo desenvolvimento de pensamento, de forma de se relacionar, acontecendo de uma forma intensa, a partir principalmente ali do que aconteceu na Europa naquela época das invasões bárbaras, né? E surgem ícones como, por exemplo, São Francisco de Assis, falando do ser, irmão Sol, irmão Lua, e todo um processo de mudança no sistema político, social, econômico, das trocas dos dinheiros, né? Então, a gente tem, pela história, o entendimento do desmoronamento do sistema feudal acontecendo nessa passagem de terra para os signos de ar, início de 1200, né? Surge também, consequentemente, com isso, né, um novo modo de pensar, de agir, né? Mas uma mensagem muito importante para quem gosta de astrologia: um fato acontecido no passado, relacionado com qualquer ciclo que seja, não necessariamente tem que acontecer de novo. Isso na nossa vida, alguma coisa que já nos ocorreu, não necessariamente tem que acontecer de novo. Então, assim, 2020 é o ano dessa convergência de um ciclo de 20 anos. A última vez que Saturno e Júpiter se encontraram foi em Touro. Vejam o signo do Touro, ou o símbolo do Touro. Onde pasta um boi, viveriam 60 famílias. Hoje existem mais touros, bois, cabeça de gado, ou massa mamífera, tanto quanto gente nesse planeta. Eu lembro que o Isaac Asimov falava que no futuro haveria uma tendência ao vegetarianismo, não por uma questão ideológica, espiritualista, mas por uma questão exclusivamente de fome, de disputa, de espaço, de ar, de água. Ok? Isso está acontecendo. É o símbolo do touro, o bezerro de ouro, de Bull, aquele touro de bronze na porta de Wall Street, não é isso? Na porta de Wall Street, de frente para uma menininha, eu vejo a cara do Trump e de Greta. É o velho e o novo, buscando seu espaço no mundo. Eu vejo o touro nas armas Taurus e essa fortuna de trilhões que se gastam em armamento, em armas de destruição. Existem tantas bombas que poderiam detonar o nosso planetinha milhares e milhares de vezes. Essa é a raspa do tacho da era do ter, cujo símbolo é touro. Gente, não tem nada a ver com signo de touro, a pessoa ser de touro, porque isso é uma confusão que as pessoas fazem. Uma pessoa, uma vez eu falando desse simbolismo, ela ficou revoltada: eu sou de touro. Não é isso. É importante a gente ver que a acumulação de riqueza, né, no Brasil, por exemplo, se os 206 bilionários ficassem um pouquinho menos ricos, alguns por cento, olha, ia ajudar bastante. Eu não sou economista para fazer essa conta, né? Mas o importante é a gente ver que a gente chegou num tempo, né, de uma grande mutação. Eu penso, né, que essa transição, ela não é assim, não pense que
vai passar e que ali vai voltar tudo como era antes. Não. A gente vai precisar reinventar esse planeta. Isso é só o início de um processo de uma profunda transformação de consciência. Ok? Pois bem, se a gente não estiver atento à mudança do modelo econômico, de que o crescimento dos países é monitorado pelo crescimento do PIB, sem levar em consideração, ou até em detrimento da qualidade de vida das pessoas, esse planeta vai virar um imenso desastre, como já está virando, de uma certa forma. Como aconteceu, por exemplo, com Katrina. O planeta pode virar um imenso Katrina, não enquanto fenômeno do furacão, mas enquanto as consequências de quem foi que pagou essa conta. Essa pandemia é uma resposta de Gaia. Tem alguns autores que chamam intrusão de Gaia, interferência humana no equilíbrio do sistema ecológico. O ar começou a ficar mais limpo na China. Eu vi uma foto. Os peixinhos voltaram, os golfinhos voltaram para Veneza. Não seriam sinalizadores dessa raspa do tacho? Ou sinalizadores de que o que a Era do Ter está fazendo com esse ser que é sensível, mas sabe uma coisa? Não está nem aí. Não está nem aí. Quebrou a homeostase. O equilíbrio do sistema reage. Mas quem iria nos falar desses grandes ciclos seria o Amâncio. Infelizmente, ele não pôde participar. Mas a verdadeira mutação que esse vírus mutante está indicando é da consciência. Consciência é uma aquisição. A consciência, ela, às vezes, é dolorosa. Mas amplia a faculdade humana de responsabilidade pelas coisas que lhe ocorrem. Então, definitivamente, por favor, a culpa não é dos planetas. Eu não estou aqui para dizer que foi Saturno e Júpiter, ou mesmo Saturno, Plutão, ou até Netuno, ou Quirón o responsável por essas... Não, eles apenas fazem parte disso. A gente, sem perder o glamour da astrologia, a parte significante, o logos planetário, é aí que a astrologia entra. Os planetas, eles não são responsáveis, eles não têm esse dom, eles não têm a faculdade da responsabilidade pelas coisas que nos acontecem. Eles apenas são sinalizadores. Eu até gosto muito de dizer que são como um livro. O céu é um livro aberto, infinito, feito de luzes, de caracteres luminosos, que são as luzes dos planetas e estrelas, que não vão se apagar nunca, porque são partículas divinas e que estão impressas na alma de cada um. Isso é um jeito que eu percebo como esses planetas, para quem sabe ler, estão indicando sinalizações, às vezes, muito precisas, que nos trazem conforto e, às vezes, apreensões. Há muitos mediadores simbólicos para esse momento. Esse momento a gente poderia entender como um reset do nosso sistema. No simpósio que eu fiz de astrologia, uma palestra sobre esse tema, em novembro de 2018, eu estava trazendo essa ideia do reset, do delete, ou seja, está na hora
algumas pessoas que estão assistindo essa live, eu tenho certeza que assistiram essa palestra aqui no Rio de Janeiro, eu falando desse delete, desse apagar o sistema e colocar um outro programa, né? Reinstalar esse modo de operacionalizar a vida que a gente tem em comum. Então, onde é que existem esses mediadores simbólicos, né, para entender o reset do sistema? Exatamente no dia do solstício, dia 21/12/2020. Então, tem coisa lá na frente. 21/12/2020. Horas depois, né? Horas depois do solstício. O que é o solstício? O solstício é o 0 grau de Capricórnio. É quando chega a maior noite no hemisfério norte. É um símbolo do cume do zodíaco. É onde o coração da Terra faz uma pausa e começa a se expandir. É muito interessante ser celebrado o nascimento de Cristo nessa ocasião, que representa o retorno da luz ao planeta, a luz da consciência, a luz amorosa, a luz de um novo ciclo que começa a se expandir a partir do solstício sol estático, quando o sol para no dia 21 de dezembro. Então, olha que coisa interessante, o signo de Capricórnio, Terra, o ciclo de 200 anos, Terra. Duas, 3 horas depois, e aqui está o mapinha, Júpiter e Saturno, que são esses dois planetas que estão na pata desse desenho que eu estou colocando na tela, né? Eles se encontram horas depois do solstício. Olha, o solstício, no dia 21 de dezembro de 2020, ele acontece exatamente no dia em que Júpiter e Saturno se encontram. Então, zerar o sistema. Esse slide foi o slide que eu projetei lá no Simpósio Internacional de Astrologia do SINASD no Rio de Janeiro, em 2018. Instalação de um novo paradigma, né? 2020, esse é o deadline desse momento. O que a gente está vendo é como o vírus entra, não sei quando você liga teu computador e ele está funcionando lento, não está respondendo, se dá conta que está com vírus. Olha só, nesse caso, zerar o sistema, né? Com o risco de perder o HD, sabe? É um outro mindset. Está na hora de pensar de uma forma diferente. Ok? Então, é muito importante a gente ver essa dinâmica, né? De como que os ciclos correspondem, né? Aquário, o 0 grau de Aquário é o zero, zerar o sistema. E Aquário, ele está relacionado com a figura humana, ele é um signo de ar. Então, o ciclo de ar acontecendo no último solstício, em que Júpiter e Saturno, sendo que Saturno é o senhor de Capricórnio e de Aquário, né? Já nesse domicílio noturno. Então, essa passagem de bastão, né? De um novo modo de pensar, o velho e o novo se confrontando, né? E a gente está vendo, infelizmente, né, o estado de saúde da população mundial, onde os velhos estão sendo, de uma certa forma, a população de maior risco. Pois bem, isso são algumas reflexões que o mapa, a astrologia traz para esse momento, né? Os mediadores simbólicos do reset. A pergunta que não quer calar, ok?
que homem é esse, Aquário, que estamos nos tornando? Né? Que homem é esse que queremos ser ao fazer essa travessia? Né? Essa travessia que acontece a cada 200 anos. Há 200 anos antes do ciclo de Terra, no início do ciclo de Terra, de 600 a 800, o ciclo do fogo e do iluminismo. Né? A gente faz uma relação direta com o iluminismo. Antes disso, né, a gente teve o ciclo da água, as grandes navegações, né, a descoberta de novos povos, de novas culturas pela água. Antes disso, no final, realmente, desse ciclo, de ar, onde se constituíram as universidades, a escolástica, a figura suprema de São Tomás de Aquino, trazendo que é ser sábio na sua Suma para os Gentis. Quanta coisa que encontra correspondência com essa travessia que estamos fazendo agora. Todos estamos fazendo uma travessia. Todos estamos indo de um lugar, estado atual, de muitas incertezas e apreensões, para um lugar, estado desejado, de mais potência de vida, de mais alegria, de mais harmonia, solidariedade, amor, compaixão, aceitação, cooperação, maior cuidado com cada outro, com o próximo, mais respeito, honra, prosperidade, abundância, distribuição de riqueza, igualdade de condições. Vocês que estão assistindo podem aumentar essa lista? Por gentileza. Gentileza, aliás, gentileza, tolerância com a diferença. O que você quer que haja mais no mundo que você, com o seu dom, o seu gift, aquilo que só você tem e que nasceu para compartilhar com os outros. Seu dom não é para si, é para os outros, é para o mundo. É isso. Então, o que você quer que haja mais no mundo que, através do seu gift, você pode contribuir para isso, para que haja mais disso? Né? No mundo que você quer deixar para as suas próximas gerações. Escreve aí, escreve no chat. Eu dei algumas sugestões, porque todos estamos fazendo essa travessia. E essa travessia, algumas pessoas, eu tenho certeza também, que participaram da grande fortuna no final do ano, em novembro, elas tiveram oportunidade de entender um pouco melhor esse ciclo e essa travessia de Júpiter e Vênus pelo centro da galáxia, que é um lugar em torno do qual giram todos os sóis do nosso sistema solar. Há 3.000 anos atrás, né, aqueles antigos deixaram escrito assim em tabletas de argila, em caracteres cuneiformes, o que os caracteres estelares estavam sendo descritos. Quando Júpiter e Vênus se encontram, as orações da Terra encontram, alcançam o coração dos deuses. Repito, quando Júpiter e Vênus se encontram, as orações da Terra alcançam o coração dos deuses. Por que eu estou falando isso? Porque esse momento eu quero compartilhar com vocês uma visão. A visão de uma medicina do céu que de tempos em tempos desce à Terra. Pelo amor de Deus. Isso é simbólico.
mas é de um simbolismo tão rico, tão maravilhoso, frente a esse medo, a essa angústia. É importante a gente ver o quão estamos conectados com visões, com ideias, com pensamentos que nos nutrem ou nos derrubam. Vênus e Júpiter se encontraram. Vênus vai na frente. Passa por essa conjunção, a conjunção de Saturno e Plutão. O limite tangível da vida alcança o limite invisível, Senhor do Hades, Senhor da morte, dos mistérios, o que está além da vida, o limite visível com o limite invisível. E a gente começou a perceber, quase que tangível, a ideia da morte. Caramba. Está presente, nesse momento, essa percepção da finitude, essa angústia de que um dia isso pode acontecer com você, não importa se você está no primeiro, segundo ou terceiro andar ou se está tocando na banda do Titanic. Isso pode acontecer com qualquer um. Se você olhar hoje os leitos lotados dos hospitais em Nova York, na Itália, aqui no Rio de Janeiro, Barra d'Or, talvez não adiante você ter tanto dinheiro assim. Estão lotados. Então é importante a gente começar a pensar nessa mudança, mas Vênus conversou com Júpiter antes de, como se eles estivessem nessa trama cósmica, estabelecendo uma estratégia, tendo em vista a gravidade da situação, tendo em vista que a irreversibilidade, ou o ponto de irreversibilidade da gravidade da situação. E Vênus avança, e segue na direção, né, de Peixes, passa por Netuno, segue na direção de Áries, passa por Quirón, segue na direção de Touro, passa por Urano e vai entrando em contato com esses campos de informação e energias para chegar agora, né, no início mesmo de abril, dia 9 de abril, dentro da sua zona de retrogradação. E aí a gente está falando da descida de Quetzalcóatl, a serpente emplumada. A gente está falando de um ciclo que se repete a cada 8 anos e que eu acompanho esse ciclo há muitos anos. Há 8 anos atrás, Vênus veio se encontrando com o Sol exatamente em Gêmeos, aonde ela se encontra agora. Mas Vênus, o amor, hoje ela ainda se encontra em Touro, mas ela, no dia, já agora na sequência, aqui, eu tenho as datas que as coisas estão acontecendo. Talvez vocês possam acompanhar um pouquinho isso que eu estou falando aqui, né, em relação aos trânsitos dos planetas. Esse aqui é o céu que a gente está vivendo. Eu fui descrevendo nada mais do que essa efemérides. Aqui, olha, foi o último encontro no dia 8/3 de Vênus com Urano. E agora Vênus se aproxima, né, do seu sextil, esses dias, com Netuno, né, para trígono com Júpiter, trígono com Plutão, trígono com Saturno. Então começa a haver uma conversa amistosa nessa entrada de Vênus dentro da sua zona de retrogradação, que acontece a partir do dia 9
no dia 9 de abril. O que é a zona de retrogradação? A zona de retrogradação é aquela área em que o planeta ele percorre. Eu tenho aqui exatamente esse desenho, né, para mostrar para vocês, que é o ciclo de retrogradação de Vênus, anunciando uma medicina do céu para a Terra, sem nenhum tipo de... Vamos estar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O ciclo de retrogradação de Vênus, eu posso fazer aqui, ao vivo. Fantástica essas maquininhas, né? Então, olha, Vênus entra no dia 9, nos 5 graus de Gêmeos, faz todos esses graus até parar no dia 13. No dia 13 de maio, quando ele começa essa descida, né, passando novamente por todos aqueles planetas, conversando com eles, para no dia 29, aqui, na retrogradação, no dia 25 de junho, já com o Sol em Câncer, e avança novamente para sair da zona de retrogradação até o final de 9 de setembro. Conversando com o Amâncio Friaça, ele me fez um insight bem interessante. Quando eu estava falando, Amâncio, eu acho que Vênus, toda vez que desce, ele traz uma medicina do céu para a Terra. No mito de Quetzalcóatl, é um guerreiro que desce à Terra travestido, né, de serpente emplumada. Ou seja, ele tem como um propósito a transformação da consciência através do veneno dessa serpente que tem as asas, que são as asas da consciência, daquilo que o veneno é capaz de funcionar como antídoto. Olha, você pode estar achando, e esse cara está viajando, não importa, o meu pensamento não é um pensamento cartesiano, eu não estou falando de nada científico, eu estou descrevendo símbolos e dizendo que, há 8 anos atrás, a última descida de Vênus pela porta de Gêmeos, e veja, Gêmeos, que são os meninos do zodíaco, justamente está relacionado com os pulmões, está relacionado com essa área de contato, as mãos que não podem ser mais pegas, os abraços que não podem mais ser dados. A gente está sofrendo de uma profunda tristeza. A mesma tristeza que afeta os pulmões da Amazônia, que andou sendo incinerado para o gado tomar conta, o acúmulo de riqueza, a exploração dos recursos da terra, os pulmões da Amazônia incinerados, os ares da China totalmente poluídos. As pessoas estão morrendo de fibrose no pulmão, sabe por quê? Tão tristes. Gêmeos é a alegria da juventude. Qual é a alegria da juventude diante de um cenário como esse? A respiração, o contato com o meio ambiente, o desconforto, né, que ocorre à volta, esse sentimento de incapacidade de fazer algo para mudar algo a respeito. Esse é o vírus, é o veneno. E é o veneno que, nessa condição, está sendo sinalizado por esse ciclo, no meu entendimento, de Vênus descendo do céu
e é descendo literalmente. Sabe por quê? Hoje você pode, olhando da sua casa, se você tem uma janela para o pôr do sol, como eu, graças a Deus, e eu agradeço todos os dias, poder ver esse momento de junção dos opostos, da noite, dia virando noite, e o céu sendo coberto de estrelas, trazendo sinalizações, e vemos todo dia, acompanhando o sol, nessa ida em direção cada vez mais aqui, né, esse sol que, quando Vênus desce, né, se prepara para receber. Então, essa descida pode ser vista. Pode ser vista. E aí, conversando com Amâncio, eu falei, Amâncio, está caindo uma ficha aqui muito interessante. Será que os maias, os astecas, faziam aqueles templos, aquelas pirâmides de observação astronômica por mero diletantismo? Eu quero saber se vai ter vida fora do planeta Terra, ou para perceber o sistema de oikos, de casa, de vida, né? A casa que a vida habita aqui nesse planeta. Porque esses calendários maia, asteca, regido com precisão de cada etapa, aponta para essas 5 entidades, deuses, que vão, cada vez que Vênus desce ao mundo da Xibalba, que é o mundo da noite, onde habitam os senhores da morte, ele desce para lutar com esses seres que têm nomes esquisitíssimos. Tem um livro muito bacana, vocês devem conhecer, quem estuda astrologia, Conversando com os Planetas, do Anthony Avery. É genial esse livro. Ele tem um de eclipse também que é imperdível, que ele descreve o nome desses seres que esse guerreiro, Quetzalcóatl, desce ao mundo dos mortos para lutar com aqueles que causam as epidemias, as doenças, as fomes, os desastros. E lá ele encontra o mestre da icterícia, mestre do pus, ceifeiro de sangue e, pasmem, mestre da punhalada. Quetzalcóatl desce do céu a partir de 13 de maio. Eu penso que a relação de Júpiter com Vênus, que aconteceu lá no dia 24 de novembro, né, que é um dia especial para essa constituição da visão, porque quando você tem uma visão de um propósito, isso constitui o seu mundo interior, que se constitui e se constrói lá fora com o mundo que você quer viver. Então, essa visão que se abre, essa mente grande, essa mente que olha o mundo, essa mente, ela está relacionada com essa passagem de Vênus e Júpiter, o amor, o coração, prosperidade, abundância, que são o poder da graça, do amor na nossa vida. Então, não é possível, logo após eles passarem pelo coração do centro da galáxia, que isso que esteja acontecendo não é para melhor, não é para melhor, é para melhor, sim, para melhorar as relações, para a gente ficar logo curado dessa paura e dar-se abraços verdadeiros, apertos de mão sincero, e acabar com essa picuinha dos bastidores, das cobras, das serpentes venenosas que existem em todas as áreas, em todas as profissões. Então, eu penso
que a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa, por mais que seja duro esse castigo. Imagina para um geminiano como eu não poder abraçar, não poder brincar com coisas sérias, não poder apertar a mão, entrar em contato, manipular as coisas, fazer o malabarismo da vida, né? Isso é um castigo no sentido, o que estamos aprendendo com isso? Qual seria, então, o antídoto dessa tristeza? Há 8 anos atrás, quando Gêmeos desceu pela porta de Gêmeos, quando Vênus desceu pela porta de Gêmeos, ela desceu dentro do coração do Sol. Trânsito de Vênus. Muita gente percebeu isso, né? O mundo inteiro olhou para o céu simultaneamente através das máquinas, dos computadores, da internet. Vênus em conjunção com o Sol. O trânsito de Vênus dentro do halo solar. Um fenômeno dessa descida de Quetzalcóatl, que acontece em pares de 2, mas uma vez, em pares de 8 anos, então aconteceu em 2004. Pode até ter alguém assistindo essa live que estava comigo assistindo o nascer do Sol com Vênus dentro do Sol, lá em Brasília, no Planalto Central. O Tato, eu lembro da Deise, eu lembro do Elinho, eu lembro de várias pessoas. E era um momento de uma fecundação de uma consciência que se ratifica, corrobora para um salto na percepção do homem como um ente cósmico, como um ser que está no espaço sideral com a Terra. Essa consciência do ser humano ser não terráqueo no sentido daqui, mas do universo inteiro, pertencente a esse sistema. Essa conjunção, ela aconteceu simbolicamente, não foi escolhido o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para mim, isso foi um sinal maravilhoso. E, curiosamente, como eu vinha já percebendo, estudando esses ciclos de Vênus, desde 94, né? Quando um ancião me sinalizou, olha para aquele planeta ali, olha como que... olha para os ciclos desse planeta. Essa é uma história que eu posso contar depois. E a partir dali eu comecei a perceber a estrela de 5 pontas, que esse planeta, ele descreve no céu ao longo de 8 anos, fazendo 5 conjunções que estão distantes em 72 graus, mas isso um monte de gente já sabe. E um monte de gente já fez, inclusive, esses trabalhos de workshop, de receber essa medicina do céu que traz as curas para os males do coração. Porque que males do coração são esses? Né? Esse desenho que eu acho que vocês estão vendo aí, está escrito a medicina do céu, é o momento exato que Vênus, ok? No pôr do sol, para e começa a descer. E ela vai descer um pouquinho a cada dia, né, até sumir no horizonte. E aí, no dia 2 de junho, 3 de junho, faz a conjunção exata com o Sol. Para no dia seguinte, ou começar a nascer matutina, Vênus matutina, a Vênus vespertina para Vênus matutina. E olha que ela pega o touro pelo chifre,
ela vira o boi de cabeça para baixo. Entendeu? É um símbolo, para mim, uma grande viagem, estar vendo com tanta nitidez, mas a verdade é que talvez eu tenha sido focalizado para ver desta forma que de outras formas a gente não veria. Ou seja, a gente está tendo a grande oportunidade de fazer, em termos de valores, de consciência da importância do que realmente é esse mundo que a gente quer viver, que valores que a gente quer levar para esse outro lado dessa travessia, desses 8 que a gente está em travessia. Então, essa abordagem que eu estou fazendo, por favor, as mentes científicas cartesianas, ela é meramente simbólica. Há, sim, uma relação entre a descida de Vênus, a construção das pirâmides, para observação de ciclos epidêmicos, sejam de grande escala ou de escalas menores e locais, porque até então não se sabe, né, como que, por exemplo, se alastrou com tanta velocidade a gripe espanhola para todas as partes. Isso é muito interessante a gente perceber. A gente perceber que não existiam aviões, né? Mas essas epidemias, no meu entendimento, elas estão, de algum modo, sinalizando o nível de toxidez do planeta, né? Segundo a antroposofia e o Steiner, o ser humano começa a exalar venenos. Esses venenos, eles são literalmente físicos e também psicológicos, psíquicos, de deterioração das relações, porque os valores se deterioram. Vemos uma das representações dentro da astrologia para Vênus, vem através dos seus sentidos, são os seus valores, né? E esse cotejamento dos valores que lhes foram impostos da cultura, da sociedade, das antigas gerações, os valores da era do ter, né, que se incorporam quase como uma osmose, né, e os valores da era do ser, a era de Aquário, a era do ar, a era do pensamento, a era do conhecimento, a era do homem ou da humanidade, não tratando de gênero, a era em que as duas ondas de Aquário, o feminino, o masculino, do homem e da mulher, caminham, voam juntos. Então, qual é essa informação que a gente está recebendo nesse momento, nesse castigo? A gente está de quarentena, a gente está de castigo, né? A gente não pode abraçar. Isso não é um castigo? Fala a verdade. Não pode apertar a mão, cara. Isso é um castigo. O ser humano está sofrendo de lonjuras. Lonjura de si mesmo. Lonjura do outro. Lonjura do cosmos. O cosmos ficou lá. Ele não pulsa mais aqui dentro. Lonjuras. E Vênus traz, pela beleza física, aquela beleza que atrai sem fazer nenhum esforço, como o amor, o antídoto. Uma medicina do céu para os males da civilização. Essa descida de Vênus, quase no dia exato, que Júpiter, do outro lado do céu, se encontra também se aproximando da Terra. Então, esses dois planetas, Vênus e Júpiter, que estiveram em conjunto, juntos, no centro da galáxia, no coração da galáxia, eles vêm, se aproximam da Terra no momento em que o mundo ele está precisando de proteção,
de mais amor, de mais compreensão, de mais fé, de mais alegria, de mais responsabilidade. Júpiter fez conjunção com Plutão, agora exato. Veja o número de casos nos Estados Unidos. Pico. Expansão. Expansão do quê? Sei, invisível. Você vê? Sei, expansão. Expansão de Plutão. Algo, uma ameaça. Precisa detetizar o mundo, precisa desinfetar tudo. Ele vai fazer 3 conjunções com Plutão. Então ele está amplificando aquilo que a gente precisa ver. Ele está amplificando aquilo que a gente não quer ver. Ele está, de alguma forma, trazendo uma lupa para o que é preciso transformar em termos de consciência humana. Mas ele faz uma sextilha com Netuno. Vênus do outro lado também. Eles fazem um trígono entre si. E isso é muito auspicioso. Portanto, eu vejo que isso não vai passar tão rápido. Não deve ser dentro de um cenário como esse dantesco que a gente está vivendo no mundo, e particularmente no Brasil, em relação à saúde pública. Isso é realmente sério. Não é algo assim, uma gripezinha, ok? Então, tem um conhecimento, tem uma mensagem, tem uma informação que está descendo do céu à terra. A gente pode ler essa informação. Quando a gente olha isso nos mapas, então, é uma coisa interessantíssima. Eu recentemente fiz um mapa de uma importante médica, desculpa citar, não vou citar teu nome, que está à frente de um processo dessa epidemiologia, porque ela é uma médica nessa área, uma sumidade, uma autoridade nessa área aqui no Rio. E Vênus está passando nessa curva exatamente na casa 6, de uma pessoa que está atuando quase que na linha de frente, vendo as coisas acontecerem, preparando para receber o impacto dessa epidemia e se cuidando. Mas é interessante. Cada conversa que Vênus faz com todos os planetas do mapa, quem fez essa estrela de 5 pontas comigo, quando a ponta estava em Áries, deve ter algumas pessoas, com certeza, que fizeram esse encontro comigo. Quando a ponta em Áries, ela aconteceu em 2017, depois veio a ponta em Escorpião, agora essa ponta em Gêmeos, depois vai para Capricórnio. É um pentagrama que reproduz a geometria sagrada, constitucional do DNA, das células até as galáxias. Não subestimem, não achem que Vênus é o amor, é a Afrodite sedutora, é o dinheiro, é um agente transformador de consciência. Quetzalcóatl, que desce à Terra cada 1 ano e 7 meses, e que em 5 encontros o homem vitruviano, as proporções áureas,
Fibonacci, Botticelli, Leonardo da Vinci foram amantes dessa deusa que desce à Terra com uma medicina do céu. A partir de 13 de maio, começa a descer. A partir de 13 de maio, quando chega, então, na conjunção inferior, estou te dando datas, 3 de junho, e pega o touro pelo chifre, vira para o lado positivo. Vocês vão ver, eu não estou fazendo previsão, mas eu estou fazendo uma leitura simbólica de um movimento, e é muito claro que a gente foi, de algum modo, sinalizado a isso. Qual é o antídoto para essa tristeza que a gente está vivendo? Qual é o antídoto? Se não Vênus, que traz o amor, e Júpiter, que traz a graça, a cura, é a percepção da importância. Olha isso que eu estou falando. Gente, eu não sou profeta, eu não sou. É leitura do símbolo. A cura é a percepção da importância do cuidar de si. Olha para as tuas mãos, os teus pés, para a roupa que está vestindo e para o outro, como está ou não. Cuidar do outro é ver quem está no fronte trazendo comida para você, para a tua casa. Cuidar da humanidade, de todos. Então, a cura está relacionado com isso. Jean-Yves Leloup, eu agradeço muito. Essa semente que foi colocada, Francisco, Cláudio, estão aí. Cuidar de si. Cuidando de si, você está cuidando do outro. E está cuidando da humanidade. Nessas formas de cuidar, amar a si mesmo, aceitar-se, confiar, honrar. Eu lembro, claro, assim, né? O Jean-Yves, nesse seminário que ele veio no Rio, trazendo quase um tom profético, que a construção da Nova Jerusalém se fundamenta sobre as pedras do Apocalipse. Não estou anunciando o Apocalipse, eu estou falando das pedras da Nova Jerusalém, que são as formas do cuidar, amar, aceitar, confiar, honrar, fidelizar. Cuidando de si, você está cuidando do outro e da humanidade. Cuidando do outro, você está cuidando de si e da humanidade. Cuidando da sua humanidade, você está cuidando do outro. E, consequentemente, de si. Essa é a presença de Deus na nossa vida. Então, eu agradeço o Jair por essa percepção. Júpiter, a graça. Vênus, o amor, o poder da graça nas formas do cuidar. Foi isso que a gente tratou na grande conjunção, na grande fortuna no final do ano, talvez como um ponto inicial, assim, disso que está acontecendo, uma preparação agora, né? Gente, eu queria avisar que o mundo não vai acabar. Aliás, todo mundo já sabe disso. O mundo não vai acabar, mas não será jamais como era antes. A gente não está vivendo o fim do mundo, mas sim o fim de um mundo, de um modo de viver, de um modo de pensar, nessa travessia que a gente está vivendo entre eras, a era do ter para a era do ser. Então a gente pode, cada um no seu cuidar, todos os dias, olhar um pouco mais para dentro. Saber que esse cosmos habita dentro de si. Na sua meditação, no seu encontro com quem está ao seu lado,
o seu encontro com quem está dentro de si, cuidar de si. E em relação ao zodíaco traz, são essas inspirações, que podem ser muito mais poéticas do que previsivas, mas, sinceramente, acompanhe a descida de Vênus, a gente vai perceber e olhar para Vênus de uma outra forma. Porque Vênus traz o antídoto, porque traz o veneno. Veneno vem de Vênus, vírus é um veneno, é a palavra latina de veneno. Então, esse antídoto, ou o veneno, sabe de quê? Depende da dose. Depende da dose. Eu acho que o ser humano veio passando da dose. E agora está na hora de encontrar esse balanceamento. Bom, essa foi a minha ideia de compartilhar. Eu sinto muito por aqueles que não que vieram por causa do Amâncio. Eu estou assim, preocupado, eu vou ligar para ele daqui a pouco para saber o que aconteceu com o filho dele. Porque ir no hospital talvez seja até mais grave do que o ferimento no pé. Nesse momento tão venusiano que a gente está vivendo aí. Eu queria abrir agora, não sei se está muito tarde, eu comecei às 8, são 21h13, para uma conversa com quem quiser perguntar coisas, né? A Janaína cedeu esse espaço no estelário, né, Janaína? Fizemos de uma forma bastante harmônica essa parceria, para poder, nesse momento, oferecer para vocês algumas palavras chaves, né, ligadas a essas possibilidades que tem. Então, eu queria saber, né, sobre questões importantes que cada um possa abordar, conversar, se tem dúvidas. Eu não sei como que eu não estou administrando, eu estou apenas assim como um protagonista, né? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta específica? Bom, eu não sei exatamente, Janaína, não sabemos o link. Algumas pessoas realmente não conseguiram entrar aqui, pelo que eu estou vendo no WhatsApp, né? Mas as que entraram, ok. A Isabel tá pedindo para explicar melhor a conjunção de Júpiter e Saturno em Libra, que aconteceu em 1980. Olha, o ano de 1980 foi um ano muito importante, porque aconteceu nesse 1980 uma tríplice conjunção de Júpiter e Saturno, né? Essa tríplice conjunção, ela aconteceu pela primeira vez depois de quase 200 anos, desde 1842, em signo de ar, quebrando a sequência, mas no texto que eu escrevo lá nesse livro, do Novo Ser, Valdenir, organizado por ele, eu falo sobre esse in-between, esse espaço entre um ciclo que termina, né, e o outro que irá começar a partir de 2020. Né? Então, a cada final de ciclo, ainda já tem um novo ciclo de Júpiter e Saturno naquele elemento, ok? Como se fosse uma preparação
para esse novo aion, essa nova era que vai começar 40 anos depois. Porque essas pessoas que nasceram em 1980, elas são pessoas que trazem no seu mapa essa conjunção e que estará com 60 anos voltando àquele lugar aonde aconteceu quando elas nasceram. Então, é uma geração de frente de onda. É uma geração que está, nesse momento, esse pessoal dos 40 anos, né, está tomando o bastão, né, das decisões importantes, né, tanto no nível político, social, econômico, né, estão nessa linha de frente e talvez já equipados para fazer essa mudança. Uma coisa que aconteceu importante nessa década foi justamente a chegada dessa tecnologia, né, os equipamentos, a rede, os celulares, né, os computadores pessoais. A década de 80, ela deu o start para a gente hoje estar podendo aqui, nesse momento, conversar com tanta gente online, né? Então, quando acontece esse in-between, geralmente são as ideias, sementes que são plantadas ali, que vão germinar sendo cultivadas de uma forma positiva para o novo tempo que vai começar a partir desse último momento que foi o ano 2000, que é a raspa do tacho, de 2000 a 2020, da era do ter, né, onde se constituiu verdadeiramente essa pirâmide de acúmulo de riqueza e de deterioração dos recursos naturais do planeta. Está dando essa sacudida. O planeta dando uma sacudida, um espirro cósmico. Então, década de 80, as pessoas que nasceram em 80 têm um papel muito importante, né, nesse momento, porque elas estão naquele ponto de não são velhos ainda, nem tão pouco tão jovens como a geração milênio, que nasceu a partir de 2000, e que estará com 40, entendeu? Quando Júpiter e Saturno voltarem a Libra. E é interessante, quando a gente estuda os ciclos históricos, ver o que acontece nas oposições entre Júpiter e Saturno. 89 para 90, né? Na esfera dessa oposição, o mundo ganhou uma outra constituição. Fronteiras foram instituídas, os países deixaram de existir, o muro de Berlim rompeu, tudo isso dentro dessa configuração que teve início na década de 80. Então é isso. A Sabrina está perguntando assim, muito interessante, mas essa caída de Vênus será no signo de Gêmeos, com referência ao nosso mapa natal. É isso? Se você quer saber no seu mapa, é isso. Só que, como Vênus fica nessa zona de retrogradação, por volta, você vê, de 4 de abril, maio, junho, julho todo, né? 4 meses, mais ou menos. Isso é um trânsito que a gente vive como se fosse um trânsito de um planeta passando, né, em cima de um aspecto no teu mapa. Então, a gente não olha muito os trânsitos, mas é muito interessante isso ser incorporado na sua leitura. Astrólogo, presta atenção nisso. Não estou aqui para ensinar, não, mas apenas para dar um toque, né, que Vênus, dentro da zona de retrogradação, faz aspectos que duram 4, 5 meses.
E não é só com aquele planeta que está em Gêmeos, como a Sabrina perguntou. A partir dos 5 graus até o 22, faz aspecto com o teu mapa inteiro. Entendeu? Se a gente bate aqui, eu já tenho esses sets, né, programados, né, para ver exatamente onde que Vênus cai, né, nos mapas, assim. É um estudo muito interessante, porque, tecnicamente, na interpretação, a gente pode vê-la como o planeta relacionado com a formação de valores. Porque, como a cada 1 ano e 7 meses ela faz essa retrogradação, essa área do teu mapa, ela é revisitada a cada 8 anos, quando ela faz essa mesma retrogradação aí nesse lugar, só que com 3 graus antes em retrogradação. De modo que, numa vida de 80 anos, 10 encontros de Vênus em todas as áreas do teu mapa, você varre o mapa inteiro. Então, cada trânsito de Vênus, desde o teu nascimento, isso é uma dica autobiográfica importantíssima, como vão se constituindo os valores na tua vida, né? Desde que você nasceu até a sua ancianidade. Porque o ciclo se repete a cada 1 ano e 7 meses, 6 meses, 7 meses, o ciclo se repete numa das pontas de Vênus. Então, a todo instante, a gente tem a oportunidade de se avaliar no mapa inteiro, da perspectiva daquela área onde está acontecendo, como no caso eu falei para essa médica na casa da saúde, né? Talvez ela faça parte dessa linha de frente que vai encontrar soluções para esse processo de epidemia, né? Mas temos que se cuidar muito, porque a gente faz quadratura com isso, quadratura com isso, um monte de aspectos que são desafiadores, que inclusive mexem com o desejo da missão de realizar, de ajudar o outro, ao mesmo tempo sendo uma pessoa de mais de 50 anos de idade, se expondo à virulência, né, absurda desse trânsito de Júpiter com Plutão. É uma conversa, a astrologia é uma conversa, gente, não é uma ferramenta assim, pouco... não é uma ferramenta desprezível, vocês sabem disso, né? Esse ciclo é maravilhoso. A Ângela está falando, pelos próximos trânsitos planetários, quando poderemos ter a cura e estagnação do Covid no mundo? Nossa, Ângela, realmente é uma pergunta muito difícil, que eu estou sinalizando, havendo Vênus, Júpiter e Netuno envolvidos em aspectos favoráveis, positivos, auspiciosos. Eu não creio que não haja cura. Ok? Não creio. Tem saída. Agora, o que eu falei, se você acompanhou desde o início, talvez fosse nesse período de descida de Vênus, um período em que o guerreiro celeste, lutando com os senhores da noite e da morte, sejam quando o veneno é encontrado e estilado dali, o elixir da cura, nessa passagem que vai até setembro. É um período grande, pode ser um período bem grande, mas que vão ter momentos bastante significativos, principalmente quando Júpiter ele retorna, né, a fazer as conjunções com Plutão. A gente teve um agravamento muito grande nesses dias, né? Um agravamento quase que de uma ferocidade absurda. Basta você ver como que se expandiu
essa proliferação, a contaminação, o contágio, né, desse vírus no mundo nesses dias, com Marte em conjunção com Plutão, né? Talvez as pessoas tenham começado a ficar preocupadas, né? Preocupadas com o tempo de recuperação das economias ser um pouco mais extenso do que aqueles que inicialmente estavam aí programados, né? No nível individual, é muito importante a pessoa estar atenta para Marte com Plutão, que está acontecendo no dia 23 aqui. E, gente, não é no dia, é uma faixa que a coisa rola, entendeu? Veja como essa conjunção ela é forte, ela está aqui, né? Marte, Júpiter e Plutão, e Júpiter vai se encontrar logo agora, dia 4 de abril, com Plutão, né? Aqui, ó, 4/4. Essa data é uma data muito, muito forte. Marte, Plutão, Júpiter, Plutão, Marte quadrado Urano, né? O que eu começo a ver é a entrada de Vênus, que ninguém valoriza tanto assim, né? Nesse trígono, ela vem fazendo trígonos, né? Com Júpiter, trígonos com Plutão, né? Depois com o próprio Saturno, né? E isso é como se fosse um anúncio do tipo assim, ó, começando a descer aí, estou começando a chegar aí, né? É o Quetzalcóatl descendo a Terra, né? Eu penso que é difícil dizer uma data para cura, é difícil dizer qual é a cura, é difícil, muito difícil. Imagina se eu tivesse essa informação, eu já não estaria levando essa informação preciosa para o mundo. Mas essas reflexões são tão preciosas quanto ter a cura, porque elas ajudam a cura, né? Essa medicina do céu, esse cuidar de si, cuidar do outro, cuidar do mundo. Essa consciência ela está integrada, ela está sendo incorporada. Ela deverá fazer parte desse novo momento do delet, do zero do sistema. E a partir desse novo Aion, a cada 20 anos há uma renovação de uma nova frente de humanidade. Signo de ar. Cada vez que eu lembro das coisas que foram conversadas antes, né, os papos, eu tive muitos papos com o Francisco, com a Cláudia, com os clientes, e falava, Francisco me deu um vídeo, veja isso, que era o ministro da França, Yves Cochet, falando assim. A gente até tinha se pensado e organizado, vamos fazer um encontro para trazer às pessoas essa consciência da percepção desses ciclos. E no vídeo está escrito assim, o desmoronamento civilizatório não é para amanhã, é para amanhã de manhã. E esse colapsismo, né? A economia corre o risco de entrar em colapso. Vamos ver quais são as saídas. No meu entendimento, a gente começa por aquilo que está ao alcance, das mãos, cuidar de si, e do outro que precisa de si. E assim estou cuidando de todos. Ao cuidar do outro, eu estou cuidando de mim e de todos. Ao cuidar de todos, eu estou cuidando do outro, cuidando de mim. Então, essa consciência está integrada, né? E faz parte da cura. Se vai ter um remédio, um quinino,
enfim, o que vai ser a substância material que corresponda à grande mutação da consciência humana nesse período, eu não sei, porque eu não sou químico, não sou farmaco, não sou farmacêutico, não sou médico, né? Então, essa é uma pergunta difícil de responder, Angela. Ok? A Renata também fala assim, o fato de estarmos entrando em aquário influencia especialmente quem tem Sol, Lua, Ascendente nesse signo? Essa é uma questão que foge um pouco do tema da nossa live. Mas, com certeza, o encontro de Júpiter e Saturno no 0 grau de aquário para os aquarianos é importante. Eu não sei qual é a razão que tua alma aquariana escolheu esse signo para você nascer, a hora do teu nascimento, a família. Eu sei que a alma vai como água, rolando pedra no rio, enfrentando os obstáculos, lapidando desafios para chegar sempre na melhor experiência. Chegar sempre na experiência que traz ativação da consciência, que em sinergia com a alma tem mais possibilidade de escolha. Escolha do destino que a gente tem em comum, escolha desse futuro que a gente tem em comum. Está na nossa mão, né? Não está mais na mão do outro, até porque não dá para tocar na mão do outro. Está na mão de cada um. Cuidar de si, cuida de si. Sabe? Cuida da sua higiene psíquica, higiene mental, higiene afetiva, emocional. Para de querer vender coisa. Para de querer vender sucesso. Para de querer vender prosperidade. Seja um pouco mais próspero, bem-sucedido. Mas não há necessidade disso. Entende o que eu falo? Isso é uma mudança de atitude. É uma mudança de posicionamento. Eu acho que foram essas perguntas, né? Ok, Janaína, me dá um sinal aí do que está acontecendo, porque eu aqui não tenho um contato direto com as pessoas, né? Eu queria saber se estaria numa boa hora da gente fechar, afinal de contas, já tem 1h30 que a gente está conversando, né? Ah, que bacana. Seria legal deixar aberto, né, Janaína, para as pessoas deixarem seus comentários, deixarem essa partilha, porque as lives, elas são, curiosamente, muito solitárias, né? Mas eu, como geminiano, estou sempre pensando comigo mesmo. Então, vai ficar aberto, tá? Eu estou finalizando, eu vou pedir, então, para vocês uma oração, um pensamento verdadeiramente de acolhimento para o que aconteceu com o Amâncio, que não pôde estar aqui, que ele esteja bem com sua família, no seu ninho, com o seu filho, que esse acidente tenha ajudado a ele em alguma coisa, tenha trazido uma reflexão para ele de coisas importantes que estão acontecendo na vida. E fica um convite, então, para a gente continuar conversando por esses canais, porque muita coisa a gente pode tirar desse livro aberto, feito em caracteres luminosos que nunca se apagarão, entendeu? E que foram escritos para a inteligência humana, ok? Poder se relacionar, né, com o universo como um ente vivo. O planeta está vivo, sabe? O planeta está vivo e está respondendo. E olha que foi muito pouco ele já, né, limpou o céu da China, trouxe os peixinhos para Veneza, e deve ter um monte de outras coisas acontecendo que a gente não tem a menor ideia.
e entre elas o espírito de solidariedade humana, as pessoas querendo verdadeiramente dar a vida para ajudar o outro que não tem ar para respirar. Obrigado a presença e espero ter trazido um pouco de conforto. Há uma medicina do céu que desce à Terra cada vez que Vênus fica retrógrado e vai lá no mundo da Xibalba lutar com os senhores da noite e da morte e ressuscita no amanhecer. Eu convoco todos a celebrarem no nascer do sol que Vênus faça essa virada, essa ida, né, para bem longe desse medo, desse risco que todos estão correndo. Ok? Um prazer. Obrigado.